Bom dia, queridos alunos. Sou o professor Mauro Rabelo e hoje, com a turma do nono ano, vamos trabalhar a temática sobre a Revolução Russa. Então, como nós estamos nesse período de pandemia, onde o contato pessoal é muito perigoso por questão de saúde, vamos utilizar a ferramenta do Google Zoom, onde nós podemos interagir, vocês da segurança do seu lar e eu aqui da minha, a gente trocando e fazendo construir conhecimento. Então essa ferramenta vai nos ajudar nesse momento da aula. Então vamos lá, vamos trabalhar com a nossa turma do nono ano hoje sobre a Revolução Russa de 1917. O que foi a Revolução Russa? Qual a importância dela, não só para o contexto local da Rússia, mas para o contexto mundial também como um todo. Que a Revolução Russa influenciou até situações aqui no nosso país, no Brasil. Primeiro, entender quem era a Rússia. No início do século XX, a Rússia era um país extremamente grande, rico, mas atrasado. Seu povo passava muita fome. Qual era o motivo desse atraso? Tinha o czar, que era o imperador russo, que mantinha o controle total da Rússia, sem nenhum mecanismo de controle do seu poder. Então o czar governava por uma elite onde tinha três grandes segmentos que dominavam. A burguesia, dos proprietários de terra, a igreja e a nobreza em si. Ela dominava a estrutura russa. Então, a partir disso, alguns fatores influenciaram a Revolução de 1917. Vamos começar com três fatores principais nesse momento, para a gente entender esse processo. Primeiro fator, em 1905, num domingo, uma grande parcela da população em São Petersburgo resolveu marchar numa romaria, igual a nossa romaria que nós fazemos hoje, religiosa e caminhada. Resolveram marchar carregando cartaz do imperador, do czar, em direção ao famoso Palácio do Inverno. Qual era o objetivo dessa grande manifestação? Pedir apoio ao czar alguma reforma, como liberdade política, liberdade de expressão, terra ao povo e menores impostos. Era uma grande multidão. Como uma multidão de uma quantidade enorme de pessoas, a burguesia e o próprio czar ficaram com medo. O que aconteceu? Quando essa multidão chegou em frente ao Palácio de Inverno, o czar ordenou que suas tropas abrissem fogo. É conhecido como o Domingo Sangrento. Por que Domingo Sangrento? Porque milhares de pessoas, adultos, mulheres, crianças, foram mortas e pisoteadas. Alguns historiadores afirmam que esse foi o momento onde a ligação espiritual entre o czar e seu povo foi quebrada. Que aí o povo percebeu que o czar, para manter o poder, não tinha nenhuma barreira senão agredir o seu povo. É considerado Domingo Sangrento. No mesmo ano aconteceu um segundo episódio. A Rússia resolveu entrar em guerra com o Japão. Primeira coisa, a Rússia considerava o Japão um país atrasado, militarmente, culturalmente, economicamente. Ela resolveu entrar em guerra pelo controle da Manchúria. O que aconteceu? A marinha russa foi destruída totalmente pela frota japonesa. A Rússia perdeu a guerra. Com isso, se tornou bem forte a incompetência do governo czarista. E aí o povo começou a pressionar. Em 1917, praticamente 12 anos depois, a Rússia, alguns anos atrás, resolveu entrar na guerra, na Primeira Guerra Mundial, contra a Alemanha. Mesmo sendo um país grande, com uma população enorme, a Rússia estava despreparada militarmente. Começou a sofrer derrota atrás de derrota. E aí aconteceu o grande fator chamado Revolução de Fevereiro. O que aconteceu em fevereiro? Os setores, tanto da burguesia, do próprio exército, resolveram derrubar, destituir, deram um golpe de destituir o czar e constituíram um governo provisório. Esse governo passou a controlar a Rússia. Só que era um governo que tinha o controle basicamente da capital, não detinha o controle da grande parcela da população russa. E aí, várias situações, e resolveu manter um erro, resolveu manter a Rússia na guerra, mesmo com derrota atrás de derrota. E aí, nesses grupos, tinha os bolchevistas, que eram os precursores do Partido Comunista, que começaram a se organizar e tinham forte apoio dos camponeses e dos soldados e marinheiros. No famoso outubro, Revolução de Outubro, os bolchevistas deram um golpe de Estado, derrubaram o governo provisório e assumiram o poder. E aí, de fato, é considerada a Revolução Vermelha na Rússia. A partir que assumiram o poder, bolchevistas tiveram algumas ações imediatas. Primeira coisa, retirar imediatamente a Rússia da Primeira Guerra.
Não tinha como ela lutar externamente e ter problemas internos. Segundo, criaram um exército chamado Exército Vermelho para combater as facções rivais, o famoso Exército Branco, que era formado por ex-integrantes do exército czarista e da burguesia. Terceiro, criaram uma política econômica, a nova política econômica, NEP. Com isso, a Rússia, durante 3 anos, teve uma violenta guerra civil. E aí tem 3 papéis de 3 pessoas importantes nesse momento. Lenin, o articulador da Revolução de Outubro. Trotsky, o criador do Exército Vermelho. Leon Trotsky, criador do Exército Vermelho e comandante durante a Guerra Civil. E começou a despontar a figura de Stalin. Após esse grande momento de concluir a Revolução através da vitória da Guerra Civil, houve uma luta pelo poder. Lenin morre, e aí houve uma luta por poder entre Trotsky e Stalin. Com isso, Stalin assumiu o poder, exilou Trotsky, expulsou da Rússia, ocasionando que alguns anos depois, em 1940, manda matar Trotsky no México. Com Stalin no poder, ele fortalece a criação da República Socialista Soviética, transforma a Rússia numa potência econômica e na Segunda Guerra Mundial derrota a Alemanha, despontando a Rússia como uma grande potência mundial. Então essas 3 figuras foram importantes para o processo da Revolução Russa. Lenin, o fomentador, Trotsky, o criador do Exército Vermelho e consolidador, e Stalin, aquele que fortaleceu e expandiu a Revolução Russa para os outros países. Então, meus caros alunos, nesse momento, o que é que eu quero que vocês façam como atividade de fixação? Vamos mandar a apostila, vocês vão procurar pesquisar na internet quem era Lenin, Trotsky e Stalin. E quero que vocês construam um texto de 10 a 15 laudas, onde vocês falam qual a importância de cada um, de Lenin, Trotsky e Stalin, para criação, fomentação e consolidação da Revolução Russa dentro da Rússia, para ela se transformar na potência mundial que ela se tornou a partir da Revolução e da Segunda Guerra Mundial. Então esse material, vocês constroem individualmente esse exercício, falando das 3 figuras, Lenin, Trotsky, Stalin, e encaminho para o meu e-mail, onde eu vou analisar e dar uma nota atribuída a esse conteúdo dessa disciplina sobre a Revolução Russa. Qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail, pode mandar pergunta, questionamento. Agradeço a participação. Vamos utilizar essa ferramenta de interação do Zoom como ferramenta para nós ampliarmos a construção do conhecimento da nossa aula. Bom dia a todos, se cuide e até um próximo momento e uma próxima aula.